Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre as plantas e as suas classificações. Então nós vamos começar a entender agora a sistemática vegetal, a sistemática das plantas. Como é que nós classificamos as plantas? O que nós olhamos por uma planta para dizer assim, isso aqui é um arbusto. Não, isso aqui é uma grama, isso aqui é uma monocotiledônia, isso aqui é uma dicotiledônia, isso aqui é uma angiospermas, isso aqui é uma gimnosperma. Então nós vamos entender como é que os estudiosos, não eu só aqui estou só transmitindo o conhecimento para vocês, né? Espero que eu seja claro o suficiente para vocês entenderem. Como que eles fizeram, o que eles analisaram, o que eles observaram, né? Lembrar que isso aqui são conceitos, são definições que surgiram há muitos anos atrás, que a grande maioria deles foi através de observação, pessoal. Então isso me deixa mais animado ainda, mais extasiado, né? Mais excitado. Por quê? Porque se lá no passado, sem luz elétrica, sem energia, sem livros, sem internet, pessoas fantásticas com uma mente brilhante observaram algo e começaram a entender e criaram leis, criaram relações, criaram critérios, princípios, e que hoje ainda existem, que hoje ainda valem, são válidos, é muito fantástico, vocês não acham? É por isso que eu digo, biologia é fantástica e eu quero que vocês cada vez mais estudem, amem a biologia, tá? Então aqui eu começo com um pequeno desenho sobre os 5 reinos da biologia, né? Animal, vegetal, fungos, aqui está escrito hongos e vocês vão ver muitas vezes eu escrevendo em espanhol para vocês, né? Ou trazendo imagens que a gente pesquisa na internet, né? Em outras línguas, inglês, espanhol, alemão, podem se preparar, né? Tá? Protista e monera. Então eu quero que vocês pensem que a evolução, o desenvolvimento está daqui para cá, de cima para baixo, tá? Então, monera, protista e fungos, né? Monera e protistas estão aqui em cima, né? Fungos está aqui, a parte dos vegetais e animais. Desculpa. Monera está aqui, representado neste desenho, tá? Depois surgiram os protistas, e aí os protistas estão divididos em vegetais, animais e fungos. Muitas vezes, ou por muitos anos, séculos, né, se classificou os fungos como vegetais ou como animais, e isso ficou, é vegetal, não é vegetal, é animal, não é animal. Então hoje se considera fungo como um reino à parte. Então os reinos são monera, seres mais inferiores, depois houve uma evolução, passaram a ser protistas, e aí nós temos em 3 níveis, vegetais, fungos e animais, tá certo? Então, há vários sistemas de classificação das plantas e seres vivos. Um dos mais utilizados é o do botânico Robert Whittaker, né, de 1969, viu? Falei para vocês há muito tempo atrás, 1969, vocês com certeza não tinham nascido, né? Modificado pelos biólogos Lynn Margulis e Karlene Schwartz, tá? São 5 reinos, monera, protista, fungo, vegetal e animal. Então, quem definiu esses 5 reinos foi o botânico Robert Whittaker, em 1969. Como que ele fez isso, pessoal? Por observação, né? Já tinha, sim, uns estudos, já tinham livros, mas foi por isso, foi por estudar, por observar. Então eu vou pôr isso aqui, esse indivíduo eu vou pôr lá no vegetal, esse indivíduo eu vou pôr lá no animal, esse indivíduo não é nem animal nem é vegetal, eu vou pôr lá no fungo, né?
Ele, Robert, não fez isso, ele pôs e depois veio uma evolução, né? Ah, mas esse é muito simples, é um monera. Ah, não, esse é um protista, né? Tá? Então nós vamos entender tudo isso ao longo do nosso curso. Então segue os seguintes critérios: organização celular, unicelular ou pluricelular. Então ele foi criando critérios. Então como que ele começou a separar esses indivíduos? Primeiro por isso, pela quantidade de células. Se você tem só uma célula, é unicelular. Se tem várias células, é pluricelular. Então ele foi separando. Pá, 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 pá. Quando ele terminou de separar tudo que ele tinha em mãos, o que ele conhecia, então ele foi para um outro critério. Tipo de célula, procarionte ou eucarionte. São conceitos que vocês vão ter que memorizar e eu vou explicar mais para frente quando a gente estudar a citologia, mas para vocês saberem, procarionte não tem um núcleo bem definido. Então ele olhava aquela célula, nossa, esta célula é uma só célula, este indivíduo é formado só por uma célula. Mas ele não tem núcleo bem formado, ele não tem um núcleo visível ao microscópio óptico. Eu não consigo delimitar o núcleo. O material genético dentro do núcleo não tem dentro do núcleo. Não tem núcleo, está disperso no citoplasma, na célula. Ah, não, mas este aqui já tem núcleo. Então, a este sem núcleo, bem formado, bem delimitado, ele chamou de procarionte. A este com núcleo ele chamou de eucarionte, né? E depois disso, então, tinha separado tudo por quantidade de célula. Aí tinha células, tinha indivíduos unicelulares que não tinham núcleo, outros que tinham núcleo. Então ele classificou de novo aqui. E aqui multicélulas, alguns tinham núcleo, outros não tinham núcleo, e aí ele separou também. E aí, depois que ele fez toda essa separação, ele foi lá, forma de nutrição, autótrofos e heterótrofos. Então, ele olhou para aquele tipo de vegetal, para aquele tipo de indivíduo, para esse tipo de indivíduo, ou para aqueles tipos de indivíduos, e observou, nossa, mas esse indivíduo consegue se sustentar, consegue se sobreviver, que eram os vegetais, né, que conseguiam absorver energia do sol, usavam água e matéria-prima, tipo minerais, sais minerais, e transformavam sua própria energia, faziam suas próprias energias. Então se transformavam em ou autótrofos, ou os vegetais. Já ele observava outros indivíduos e ele dizia, nossa, mas esse indivíduo aqui não consegue, ele precisa se alimentar de outro, ele precisa comer outro, ele precisa absorver outro indivíduo para poder manter sua vida. Ou então quer dizer que ele está usando a energia daquele outro indivíduo para manter a sua própria vida? Exato. Então nós tínhamos lá unicelular, pluricelular, procarionte, eucarionte, procarionte, eucarionte. Aí agora a gente tem os autótrofos, heterótrofos, e assim foi dividindo e formou os 5 reinos, né? Tá? E assim ele foi dividindo. Então vamos falar do reino Monera, ou das cianobactérias ou bactérias. Então, o reino das bactérias está onde? Está aqui embaixo, pessoal. As bactérias é o nosso reino mais inferior, né? Então, vamos ver as características das bactérias ou cianobactérias, que são as bactérias azuis, tá? São unicelulares, só uma célula. Procariontes não possuem núcleo definido, então não adianta procurar núcleo em bactéria, hein? É que nem tentar encontrar pelo na cabeça da cobra. Não vai encontrar pelo na cabeça da cobra, certo? Então não vai encontrar núcleo na bactéria, lembrem disso. Autótrofos, então as bactérias produzem seus próprios alimentos, não precisam se alimentar de outros indivíduos, elas se autoalimentam, elas produzem seu próprio alimento, mas também tem bactérias que precisam se alimentar de outros indivíduos. Lembra que eu falei na aula anterior
lá em ecologia, quando eu estava falando para vocês sobre as cadeias alimentares, que as bactérias poderiam ocupar a cadeia, a última cadeia lá da pirâmide alimentar, né? Por quê? Porque elas eram decompositoras. Se bem que se morrer um vegetal, por exemplo, dá uma seca, dá uma geada, morre um indivíduo, nós morremos, um bicho morre, uma cobra morre, uma planta morre, uma árvore morre, as bactérias vão habitar estes indivíduos, independente de se estão como consumidores primários, secundários, terciários, elas vão habitar esses indivíduos para decompô-los, tá? Então podem ser autótrofos quando não precisam de outros indivíduos para formar sua energia, seu alimento, ou heterótrofos quando precisam, tá? Então, já falei aqui, autótrofos podem realizar fotossíntese, quimiossíntese, e heterótrofos são seres saprófitos ou decompositores, vivem em substâncias orgânicas em decomposição. Nós temos bactérias dentro do nosso organismo, bactérias legais conosco, né, que fazem a digestão do nosso alimento. Então, aquele alimento que entrou para dentro do nosso organismo precisa da nossa colônia de bactérias para digerir o nosso alimento, porque senão vai ficar lá, não digere, né? Tá? Então, nós temos bactérias legais, né? E nós temos bactérias ruins. Quando a gente fica doente, por exemplo, tuberculose, né? Vai acometer porque não vai se alimentar somente dos alimentos, vai se alimentar de toda a nossa energia corporal, tá? E temos parasitas, né? Vivem às custas de outros organismos. Por exemplo, a lombriga é um parasita que quando a gente come algum alimento contaminado ou bebe água contaminada, vai se desenvolver um indivíduo chamado platelminte, que é os nematelmintes, que vão formar indivíduos parasitas que vão parasitar nosso organismo e pode nos levar até a morte, tá? Então nós temos bactérias que são autótrofas, bactérias que são heterótrofas ou bactérias que são parasitas, que vivem ali. Elas não matam o indivíduo, porque elas sabem que se elas matarem o indivíduo, elas também vão morrer. Então elas vivem. Porém, como elas vão se reproduzindo, vai chegar um momento que aquele indivíduo vai morrer, tá? Ok? Quimiossíntese, vamos entender o que é quimiossíntese. Eu falei lá numa aula muito tempo atrás para vocês sobre as questões metabólicas, os metabolismo, que são reações químicas de formação. Síntese quer dizer formação, tá? Então são reações de síntese, de formação. Processo que alguns organismos desenvolvem seus alimentos, né? Utilizando energia resultante da oxidação de matérias inorgânicas. Então, materiais inorgânicos sem carbono se processam, reagem, né, ou através de anabolismo ou catabolismo. Lembram o que é anabolismo e catabolismo? Vou falar para vocês ou vou deixar vocês pesquisarem? Anabolismo é aquelas reações químicas de formação de indivíduos ou de moléculas maiores. Catabolismo são as reações de quebra um organismo maior, um organismo assim, em organismos menores, ou em dois organismos menores, tá? E a quimiossíntese, então, é o processo de alguns organismos desenvolverem seus alimentos. Então, eles não têm a capacidade, eles têm a capacidade de gerar seu próprio organismo. Eu falei para vocês da fotossíntese, que a partir da energia solar pega-se água e CO2 e se transforma em açúcar, né? Tá? Em glicose. Tá? Exemplos de doenças causadas por bactérias, ou reino Monera. Tá? Vamos lembrar sempre, Monera bactéria, tá? Certo? Ok?
cólera, leptospirose, tuberculose, sífilis, gonorreia, doenças sexualmente transmitidas, né? Outros podem desenvolver formas harmônicas de coexistências com outros organismos. Eu falei para vocês as nossas bactérias nocivas, as nossas bactérias legais que nós precisamos na nossa flora, né, intestinal. Tá? As cianobactérias eram conhecidas como cianofícias, ou bactérias azuis. Falei para vocês das bactérias azuis, né? São autótrofas, geram seu próprio alimento, fotossintetizante. Aqui eu só estou trazendo uns exemplos, umas figuras de bactérias, só para vocês verem as diversas formas de bactérias, né? Tem várias formas, algumas com cílios, né? Outras não, outras vivem mais, são maiores, outras são menores, né? Isso tudo nós estamos falando do mundo Monera, do reino Monera, microscópico, tá? Impossível de ver a olho nu, tá certo? São os responsáveis, são as responsáveis pelo início da produção de oxigênio na atmosfera do planeta, há milhões de anos. Então, como que surgiu o oxigênio? Através de reações químicas, através de ações e reações anabólicas e catabólicas. De quem? Das bactérias que reagiram, que eram seres, ou que são seres autótrofos que produzem seu próprio alimento, que consomem minerais e vão reagindo e vão formando outros alimentos, outros componentes químicos que vão então formando formaram tudo que a gente conhece, inclusive o próprio oxigênio na atmosfera, tá? Através de reações. E o reino protista? Então nós falamos que o reino Monera são as bactérias, o reino protista são seres também unicelulares, então o Monera eram unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, procariontes, que não tinham núcleo bem delimitado, né? E os protistas são unicelulares, também pode ser autótrofos, heterótrofos, porém são eucariontes, já apresentam núcleo bem delimitado, tá? Então vocês veem aqui que já possuem núcleo bem delimitado. Então, diferença dos protistas para Monera, que os Monera são bactérias e não possuem núcleo bem delimitado, são chamados procariontes. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, tanto as Moneras quanto os protistas, tá? Ambos são unicelulares. Então, quando a gente olha para esses exemplos aqui, a gente não consegue ver, ou a gente não encontra e não vai encontrar mais do que uma célula, somente uma célula. Mesma coisa nas bactérias, tá? Então, olha lá, vamos voltar nas bactérias. Nós só temos uma célula em cada um dos seus representantes, tá? Algas podem ser unicelulares ou pluricelulares e autótrofas fotossintetizantes e geram oxigênio. Isso é um exemplo, mas são algas microscópicas, são lá no fitoplâncton, são algas extremamente minúsculas, não são aquelas algas que a gente vê no mar, nos arrecifes, nos corais, né? São algas minúsculas, microscópicas, tá? Que produzem seus próprios alimentos. Então são seres autótrofos que fazem fotossíntese. E nós vamos ver nas aulas de citologia por que elas conseguem formar ou produzir fotossíntese. Então algumas algas simples, pluricelulares, também estão incluídas neste reino. Então agora nós estamos indo para um outro tipo de algas, já as algas que não são mais tão minúsculas, que não são mais tão microscópicas, que já possuem mais do que uma célula, né? Tá? Já possuem núcleo bem definido, né? E podem também produzir seus próprios alimentos, tá certo? Além das algas estão os protozoários, que são estes indivíduos aqui que eu estou mostrando para vocês,
né? Os protozoários, aqui nós temos um exemplo de alga, e aqui nós temos exemplo de protozoários, um protozoário com flagelo, uma ameba, um plasmódio, um paramécio. Como é que você sabe isso tudo, professor? Estudando, pessoal, ralando, vamos estudar, vamos ralar. Ciência é vida, né? Vamos lá que vocês conseguem, tá? Não se preocupe com esses nomes que eu falei agora, que nós vamos vê-los mais para frente, tá? Amebas, plasmódios, paramécio. Algumas são importantes sob o ponto de vista médico, pois podem causar doenças, como a amebíase, que é esta aqui, né? A amebíase está aqui. Vou limpar aqui, tá, pessoal? Vocês sabem que eu gosto de limpar. Então, a amebíase, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tive amebíase. Eu já tive ameba. Eu trabalhava na Amazônia e estava num dia de trabalho, acabou minha água e eu acabei bebendo uma água que eu sabia que eu não podia ter bebido, mas eu estava gripado e eu estava com muita sede. E aí eu bebi essa água e eu ingeri uma ameba, porque são microscópicas. Rapaz, ela simplesmente acabou comigo. Perdi 20 quilos. E depois desses 20 quilos, depois que a gente descobriu que era amebíase, depois de muitos exames, pensamos que era malária, pensamos que era tifo, pensamos que era febre amarela, pensamos que era várias doenças, dengue. Faz muitos anos, né? Não era. Aí a gente fez o teste da amebíase. Aí o que o médico fez? Foi lá e me deu um vermífugo, pum! Acabou a amebíase. No outro dia eu estava bom, né? No outro dia eu já comecei a poder comer um pouco. Por quê? Porque além da ameba ter destruído parte da minha flora bacteriana, o vermífugo destruiu toda a minha flora bacteriana. E aí eu tive que voltar a comer pouquinho por pouquinho, até formar uma flora bacteriana e eu conseguir ter resistência aos alimentos. Rapaz, isso aconteceu no Natal, no Ano Novo. Imagine todas aquelas festas familiares com muita comida e eu não podendo comer nada, não conseguia comer nada. Horrível, né? Então, muito cuidado. São microscópicos que causam danos à saúde humana e ambiental e animal fantásticos, tá? Por isso tem importância médica ou importância socioeconômica, tá? Certo? Porque devem ser combatidos, porque senão vão causar um grande dano à sociedade ou à economia de um país. Aí a gente viu nos anos anteriores aqui no Brasil os problemas sociais e econômicos causados pelo Aedes aegypti, por outros tipos de insetos, né, da família dos mosquitos, causando aí dengue, chikungunya, zika, certo? E causou, além de problemas ambientais, problemas sociais, né, problemas econômicos, porque essas crianças agora que nasceram com microcefalia vão ter que ser sustentadas pelo governo para o resto da vida, né? Sem contar de todos os problemas sociais que essas crianças e a família dessas crianças vão ter, né? Então é muito sério, temos que ter muito cuidado, né? Por isso que lá na aula de ecologia eu falava sobre políticas públicas, ação do governo, porque nós precisamos cuidar do meio ambiente, tá? Porque isso, estou falando para vocês lembrarem das relações de um conteúdo com o outro conteúdo. Então vamos lá, amebíase, chagas, malária, leishmaniose, são todas doenças transmitidas por bactérias ou por protozoários, né? Desculpa, bactérias não, por protozoários, por isso protistas, né? Então nós tínhamos nas moneras as bactérias e aqui nós temos nos protistas os protozoários. Minha letra é horrível, né? Pior ainda são meus desenhos, vocês não queiram ver, tá? Reino fungi, né? Ou reino dos fungos, organismos uni ou pluricelulares
Eucariontes, então possuem núcleos. Nutrição heterotrófica, por absorção de alimentos, por exemplo, mofos, bolores, cogumelos e leveduras, né? Tá? Então, são organismos unipluricelulares, já estão numa escala superior, lembra? Monera, protista, e agora nós temos vegetais, fungos e animais. Então, são unipluricelulares, né? Mas não possuem núcleo, né? Então são heterotróficos, mas não possuem capacidade de gerar seu próprio alimento, por isso são heterótrofos, tá? Por isso eles parasitam outros vegetais ou animais e ficam ali, né? Animais sim, porque a gente tem fungo na nossa pele às vezes, né? Tem pessoas que têm doença de pele causada por fungo, né? Tá? Então tem que ser tratado, porque senão eles vão ficar ali e vão se alimentar pro resto da vida deles. Ou dos animais e vegetais que eles estiverem hospedando, tá? Ou que eles estiverem sendo hospedados. São decompositores e alguns causam micoses, tá vendo? Então os fungos causam micoses, né? Se nós não cuidarmos, não lavarmos nossos pés, não secarmos bem os nossos pés, alguns fungos entram no meio dos nossos dedos e se procriam, se desenvolvem, causando micoses, tá? Aplicação na indústria como leveduras, fermento, na fabricação do pão e bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, quando a mãe da gente ou a gente coloca fermento no bolo, fermento no pão, o que é que ela está colocando? Ela está colocando fungo nocivo à nossa saúde, para que ele se alimente do amido, da farinha, né? Do açúcar e cresça. Ao se alimentar, ele começa a sofrer reações químicas e, como resíduo dessas reações químicas, ele libera oxigênio. Liberando esse oxigênio, ele faz com que a massa se expanda, né? Cresça. Então, da próxima vez que vocês verem a sua mãe fazendo pão, fazendo bolo, vocês vão dizer assim: mãe, o bolo não está crescendo. É o oxigênio resultante do processo de alimentação do fungo que a senhora colocou na massa, que gerou oxigênio e que fez com que a massa crescesse. Este fungo se alimentou do quê? Da farinha, do amido, do carboidrato, do açúcar e produziu oxigênio. Este oxigênio fez com que a massa ficasse fofinha, aerada, cheia de buraquinhos, né? Viu como ciência também é cultura? Viu como eu falei para vocês que ciências biológicas se aplica a todo momento na nossa vida? É isso aí, tá? Ok? E o reino agora dos reino plantae ou reino vegetal, muita gente chama, né? São os metáfitas pluricelulares, eucariontes e autótrofos fotossintetizantes. Então, os vegetais, né? Eles são pluricelulares, eles são eucariontes, possuem núcleos, né? Possuem várias células, são autótrofos, produzem seus próprios alimentos, né? Através do que? Da fotossíntese. Então aqui eu coloquei vários exemplos para vocês de vegetais, tá? Certo? Briófitas são musgos, pteridófitas são samambaias, gimnospermas são os nossas araucárias, pinheiros ou plantas que não têm flor, ou árvores que não têm flor, né? Ou tem o fruto nu que a gente fala, ou as angiospermas, plantas que possuem flores e frutos, como a laranjeira, tá? Então, cuidado, alguns autores incluem algas pluricelulares, né? Cuidado, alguns autores podem incluir as algas pluricelulares no reino vegetal, né? Tá? Então tem que ter muito cuidado disso, tá bom? Ok? Reino animalia são seres pluricelulares, eucariontes, então muitas células com um núcleo bem formado, com nutrição heterotrófica por ingestão. Então a diferença entre os animais e os vegetais é só essa?
Dentre muitas, sim, não só essa, né? Nós vamos depois ver toda a estrutura anatômica, fisiológica, morfofisiológica, morfológica, né? Mas a principal é que nós, animais, não produzimos o nosso alimento. Nós não conseguimos ir lá, ainda que algumas pessoas digam que possam ficar lá debaixo do sol e se alimentarem da energia do sol. Não, a gente se recompõe, a gente fica melhor, a gente respira aquele ar, a energia solar, nós ficamos mais vivos, né? Além de se não cuidar, não passar protetor, vão ficar mais vermelhos também, principalmente o meu caso. Mas a gente fica lá, mas só que a gente não consegue se alimentar. A gente tem que tomar água, a gente tem que comer alimentos, né? Para quê? Para a gente produzir os nossos alimentos, certo? Produzir as nossas energias. Já os vegetais não, os vegetais fazem a sua própria energia, tá? E inclui-se todos os animais, tá bom? Acabou aqui? Acabou aqui. Tá? Então, voltando um pouco, nós temos o reino plantae ou vegetal, também chamado de metáfita, né? Também são pluricelulares, e depois nós temos o reino animalia, que são pluricelulares, eucariontes, e dentre as muitas diferenças entre os animais e os vegetais, ou o reino animal e o vegetal, está aqui no vegetal eles são autotróficos e nos animais eles não são autotróficos, portanto, nós somos heterotróficos, tá? E inclui todos os animais. Então, vamos avaliar aqui um sistema de 3 domínios, tá? Então, essa divisão ainda é bastante estudada por diversos cientistas, diversos pesquisadores, é questionada, é discutida, é debatida, brigas, polêmicas, né? Mas a gente ainda continua, vamos olhar para cá. Então vamos olhar. Segundo Carl Woese, os seres vivos estão organizados em 3 domínios, de acordo com o RNA ribossômico. Nós vamos ver lá em genética o que é o RNA ribossômico, nós vamos ver em citologia também, que está presente em todos os organismos, que é o ácido nucleico, tá? Então, bactérias, árquea e eucária, né? Tá? Os 2 primeiros são procariontes. Os 2 primeiros, bactéria e árquea, são procariontes. O que são procariontes? Que não possuem núcleo bem definido. E o terceiro é eucarionte. Quem que eram os eucariontes? Animalia, vegetalia e os fungos, né? Que possuem núcleo bem definido, tá? Então vamos ver aqui. Unicelular, os monedas e os protistas. Multicelulares ou pluricelulares são os vegetais, os fungos e os animais, tá? Ok? Então, sem membrana na nuclear, né? Sem membrana nuclear. Então, não possui núcleo, são procariontes. Agora, os protistas podem ser unicelulares e são procariontes, né? Eucariontes já possuem núcleo bem definido, que são então bactéria e a équia. A eucária, né, já é eucarionte, tá? Tá certo? Então, é mais uma forma de mostrar esses domínios. Aí depois vocês veem aqui, tem exemplos, né, briófita, pteridófita, né, exemplos de fungos. Isso é mais para vocês estudarem e fixarem o conteúdo. Então, nas plantas, nós temos a botânica ou a fitologia que estuda a sistemática, a dinâmica, a anatomia, a morfologia, a morfofisiologia, a anatomomorfofisiologia das plantas, né? Que é o ramo da ciência, então, que estuda o reino plantário, tá? Então, nesse caso, sempre vai se fazer as considerações e classificações de acordo com alguns parâmetros, alguns critérios. Nesse caso, utiliza-se a citologia como apoio, que é o estudo da célula, a histologia, que é o estudo dos tecidos, a organologia, que é o estudo das organelas, as organelas que estão presentes dentro das plantas, fisiologia, como é que funcionam as reações
químicas, orgânicas, né? E a sistemática, como é que é a estrutura da planta, como é que ela é formada, composta por que órgãos e que ações, reações elas têm, né? Que sistema que ela apresenta, tá? Por isso a sistemática. Entretanto, a botânica inclui os reinos Monera, Protista e Fungi. Lembra vocês que eu falei assim, antigamente se acreditava que dentro dos reinos vegetais podiam estar os fungos, ou dentro dos reinos animais podiam estar os fungos. Então, quando a gente fala estudar o reino vegetal, a gente considera o reino Monera, que são as bactérias, o reino Protista, que são os protozoários, e o reino Fungo, que são os fungos, né? O reino Fungi, que são os fungos, e a gente incorpora isso tudo dentro do reino vegetal, tá? Então, 4 grandes grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos ver nas próximas aulas exemplos de cada um desses grupos de plantas, né? As briófitas são os líquens, as pteridófitas são as samambaias, as gimnospermas são os pinheiros e as angiospermas são as plantas que têm flores e frutos. Tipo, gimnospermas também tem fruto, só que é fruto seco, fruto desnudo, né? As angiospermas podemos dizer o pessegueiro, a pereira, o abacateiro, a uva, né? Se bem que uva não é árvore, não é angiosperma, é uma trepadeira, tá? Ok? Então as plantas briófitas avasculares, né? Não tem tecido de condução da seiva, então não possuem tecidos de condução, por isso são chamadas de avasculares, não possuem tecido de condução, não possuem vasos de transporte da seiva bruta ou da seiva elaborada, por isso são as pteridófitas, como eu falei para vocês, os líquens e algumas algas, tá? São criptógamas, estruturas de reprodução pouco evidente. Então a gente não vê as estruturas de reprodução como a gente vê nas angiospermas e nas gimnospermas, tá? E nem nas pteridófitas. Tá? Então tá tudo interno, tá tudo meio escondido, criptografado, né? Criptógamas, criptografado já é uma linguagem que vocês sabem, né? Vocês são show de bola em tecnologias, internet, computador. Então, criptogramas ou criptógamas são criptografadas, possuem os órgãos, os órgãos de reprodução escondidos, né? A gente não consegue ver. Não possuem flores, não possuem frutos e nem possuem sementes. Poxa, mas então como se reproduzem? Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Musgos e hepáticas. Então tá aqui, eles vão se reproduzindo por divisão celular. Vão se dividindo, vão se reproduzindo, tá? Mas não possuem nem flores, nem frutos, nem sementes, tá bom? Então, processo de divisão celular, tá? Ok? Aqui nós temos as pteridófitas ou as samambaias, possuem tecidos condutores da seiva. Então, o que difere uma briófita de uma pteridófita é a presença de tecidos vasculares, né? Então, a gente já percebe nas pteridófitas, nas samambaias, um caule, um tecido vascular mais durinho, mais lenhoso, né? Por onde corre a seiva, onde a seiva bruta e a seiva transformada ou elaborada são conduzidas ao longo de todo o corpo do vegetal, né? Tá? Também nas pteridófitas a gente já consegue ver os seus órgãos reprodutores, seus frutos, né? Tá? Primeiro grupo na escala da evolutiva a apresentar essas estruturas. Então, é o primeiro grupo que apresenta estrutura de vasos condutores. Então, aqui é o exemplo do xaxim, um exemplo da samambaia, um exemplo da avenca, né? Então, a gente sabe que quando a gente olha ali já dá para ver um galinho. Se a gente pegar um musgo, a gente só vai ver folha, tá? Plantas vasculares são criptógamas, né?
Tá escondido, mas ainda a gente consegue ver, tá? Não tá tão escondido. Avencas, xaxins, samambaias. Então a gente vê lá os órgãos das avencas, do xaxim, das samambaias, né, nas folhas, aquelas pontinhas marrons lá que são as sementes de reprodução, tá? As plantas gimnospermas são fanerógamas, né, com estruturas de reprodução na forma de cone ou estróbulos bem visíveis. Então nós estamos vendo aqui na araucária os receptáculos, os órgãos femininos, aí temos os órgãos masculinos, do pinus, do pinheiro, da criptoméria, do cipreste, vários tipos de árvores chamadas gimnospermas ou fanerógamas, que não possuem flores, tá? Não possuem flores, possuem o fruto nu, né? Tá? Mas são vasculares, com sementes nuas, não formam frutos. Então, é um fruto seco, alguns autores dizem que é fruto seco, mas grave, como não possui flor, não vai possuir fruto. Então, são sementes nuas, tá? Há só trocas de gametas masculinos e femininos formando as sementes, tá? Por possuírem sementes, são chamadas de espermatófitas, né? Então, possuem o espermatófita, possuem o espermatozoide masculino para fecundar o ovário feminino, né? Então, pinheiro, cipreste, sequoias, pinos, tá certo? Não se preocupem muito, eu só estou mostrando para vocês diferenciarem uma briófita de uma pteridófita, de uma gimnosperma, de uma angiosperma. Depois nós vamos estudar isso especificamente, né? E as angiospermas são vasculares, com órgãos de reprodução organizados na forma de flores. São as fanerógamas. Então, os pinos eram fanerógamas, mas sem flores, né? Esses são com flores, tá? Possuem sementes espermatófitas no interior de frutos. Então, aqui possuem frutos, né? É o maior grupo de plantas, né? Então, tá aqui a laranjeira, a pessegueira, o abaqueteiro, a pereira, o mamão, né? Melão, abacate, já falei, várias outras árvores ou plantas, né, que apresentam flores e frutos e sementes. Divide-se em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Monocotiledôneas é quando o embrião germinar, quando gera-se o embrião, que o espermatozoide fecunda o óvulo, vai formar um embrião. Quando esse embrião se desenvolve, sai de dentro da semente, gera-se o que a gente chama de as primeiras folhas do embrião, ou as folhas embrionárias do embrião, que podem ser 2 dicotiledôneas ou uma monocotiledônea. No exemplo aqui nós temos uma dicotiledônea, porque o embrião tem 2 cotilédones, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, essa foi uma visão geral dos 5 reinos, dos membros que compõem os 5 reinos, certo? Eu não falei aqui sobre os animais, os diversos tipos de animais, porque a gente sabe que são muitos, né? Mas eu dei uma classificação genérica sobre briófitas, pteridófitas e as gimnospermas e as angiospermas. Certo? Então, até a próxima aula, um grande abraço, estudem, revisem todo o conteúdo e vamos em frente, tá? Não esqueçam, conceito se coloca na parede para a gente estar vendo sempre, todo o tempo e lembrando todo o tempo deste conceito. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.